Y yo para mí ahora hacer un trabajo significa dónde lo contextualizas, dónde pides recursos, dónde pides dinero, cómo lo piensas a largo plazo, con quién quieres contar, con cuánto dinero tienes, a quién vas a pagarle. Bueno, entran muchas más variables. O sea, se ha ido como complejizando. Para mí antes hacer una pieza era una cosa muy sencilla que tenía más que ver con el estómago, y ahora hacer una pieza es una cosa muy compleja donde sobre todo opera mucho la cabeza. No sé. Bom, eu concordo com você sobre essa generalização. É impossível falar de um modo geral, né, sobre as condições de um artista que produz o seu próprio trabalho. Não tem como falar isso sem contextualizar, né? Por exemplo, no meu caso, eu sou branco, cisgênero, sou brasileiro, mas minha família é portuguesa, então eu tenho um passaporte português. E isso muda tudo na vida de um artista brasileiro, por exemplo. Eu me sinto super privilegiado, eu sempre tive acesso às instituições culturais, eu sempre pude viajar, trabalhar nos espaços que promovem o tipo de arte que eu produzo, né? É claro que existe uma precariedade, porque não são só sobre as condições materiais, mas são as condições imateriais também, que é a economia que sustenta todos esses trabalhos, né? As políticas públicas que manejam isso, né? Às vezes elas são muito irregulares, assimétricas, às vezes existe muito dinheiro, às vezes pouco dinheiro. Então é muito complicado dar uma resposta só para essa sua pergunta, Pedro. Bom, eu estudei aqui na Europa e eu entendi que, por exemplo, é muito importante que um artista que queira fazer o seu próprio trabalho esteja necessariamente vinculado com uma instituição, né? E isso muda completamente o modo que você torna visível o seu trabalho, que é muito diferente do Brasil, por exemplo, que as instituições têm menos força, né? As pessoas trabalham muito mais dentro de uma precariedade, é muito mais possível improvisar, construir espaços e conexões. Apesar que é muito mais difícil sustentar, né? Que é o oposto da Europa, né? Então, eu não sei, assim, de um modo geral é um pouco isso, assim, o meu contexto. Antes de passar para a Patrícia, vou dar mais uma camada a esta pergunta, já que estamos a falar de instituições. Numa altura em que o setor da cultura passava por uma fase bastante difícil, que foi durante o Covid, tu estiveste ligado a uma instituição, neste caso um teatro municipal, ainda por cima durante este período e com todas as restrições impostas por causa da Covid-19, e foi nesta altura que assumiste a direção artística, então, deste teatro em Viseu. Quais é que foram as principais dificuldades que enfrentaste e como é que vês esta relação de que estávamos aqui a falar com as instituições enquanto artista? Elas possibilitam ou limitam? Isto era uma pergunta para 3 horas, mas se calhar pegando no que foi dito, as condições, sim, estamos a generalizar, mas sobretudo as condições mais importantes são as de o contexto e a camaradagem. E eu não estou a fugir à pergunta, estou a dizer mesmo aquilo que eu acho que é mesmo importante, e que é o que aconteceu na pandemia, pelo menos a experiência que eu tive, estando à frente do Teatro Viriato, é que havia condições para manter toda a linha, não é? Toda uma espécie de corrente que trabalha para os artistas. Por exemplo, no caso de um teatro, vai desde o frente de casa até ao produtor, até ao diretor artístico, tudo o que tem a ver com um edifício, e as únicas coisas que estavam fora desta corrente eram os espectadores e os artistas, o que é estranhíssimo. Portanto, é uma espécie de corrente que só está no meio, não tem o princípio e o fim. E, portanto, isto quer dizer que, nestas condições,
E eu queria pegar naquilo que tu disses, que obviamente se nós compararmos Brasil e Portugal, nós temos muito mais condições do que no Brasil. Por outro lado, eu acho que as condições mais importantes são mesmo nós conseguirmos estar inseridos num meio e termos parceiros, não só a nível intelectual, a nível artístico, mas termos alguém que nos reconheça. E não é reconhecer no sentido, és muito bom, estás ótimo, não é isso, mas é reconhecer o que estamos à procura, reconhecer o que queremos fazer, haver um interesse, não é? Porque muitas vezes o que eu acho que começa a acontecer é nós estamos a dividir-nos tanto e a separar-nos tanto exatamente porque este meio, a instituição acabou por ser um meio, não é? É tudo o que a máquina precisa para funcionar, mas depois a razão pela qual a máquina funciona, que é o artista e o espectador, este encontro entre estes dois é feito por esta máquina, mas num momento como a pandemia, quem fica sem rede são estes dois. E eu digo estes dois porque acho mesmo que é importante, porque nem os artistas se podem esquecer que trabalham para um público. Eu aí sou muito 25 de Abril sempre. Eu compreendo a arte pela arte, mas acho que não estamos, 2022 não é o ano para isso. Isso digo claramente e estou aberta a que seja discutido. Acho mesmo que nós temos uma função. Nascemos nesta época, não nascemos noutra. Portanto, há imensa coisa para discutir. Portanto, estarmos aqui a pensar no nosso umbigo é ótimo, mas eu acho que tem vários problemas em termos de responsabilidade e de relação com o mundo, e exatamente porque recebemos condições para fazer certas coisas. Portanto acho mesmo que é importante, e o espectador é aquele que cuida de nós. Eu acho que, e é esta a questão também nesta conversa, o artista é cuidado ou seja, se o artista trabalhar sozinho, muito rapidamente vai enlouquecer e também vai perder condições mentais, físicas, financeiras, todas. E há bocadinho estavas a falar sobre do meio de onde tu vens, e é uma coisa que a mim me fascina e que eu acho importante, é como é que nós ligamos estas coisas todas. Se nós estivermos todos a falar só para a nossa comunidade, nós deixamos de falar e deixamos de ter voz. Podemos achar que temos voz, mas não temos, porque se nós fizermos só para um público que nos confirma que aquilo que nós estamos a fazer é interessante, e não temos temos que nos explicar. Achei muito interessante esta ideia de nós temos que explicar o nosso trabalho, mas isso até é bom, não é? Se calhar eu comecei a pensar, se calhar um taxista também deveria explicar o seu trabalho, porque na verdade não sabe qual é o trabalho do taxista, não é? E o trabalho do jardineiro, e acho que esta relação entre todos, não é? E de percebermos nós quem é o público que vem e o público perceber quem somos nós, porque muitas vezes o público também não sabe. Uma das coisas que me aconteceu várias vezes foi perceber que o público também não tinha noção das dificuldades que um artista tinha em tempo de Covid, e que são só uma forma exacerbada do que acontece regularmente a um artista, para conseguir pôr uma peça em cena, porque tudo podia acontecer, não é? Desde pessoas que estão doentes, pessoas que têm que ser substituídas, pessoas que não têm material, pessoas que não têm apoio, pessoas que perderam apoio, pessoas que agora têm que fazer tudo digital. E nós comunicarmos e explicarmos o que é que estamos a fazer, como estamos a fazer, permite criar essas condições que eu acho que são as mais importantes, que são essas da estrutura, haver uma estrutura onde nós nos movimentamos, porque nós também, quando não temos condições, e de facto nós temos muito mais condições do que no Brasil, e às vezes somos mimados e não temos noção, e ainda nos queixamos do sistema, mas por outro lado as condições que nós não temos também têm a ver com o facto da imagem que existe da cultura e da arte, e da necessidade dela existir, que não devia ser questionada, mas o sistema, as instituições, mas nós também contribuímos para que essa imagem, para que não seja por exemplo, um construtor civil é tão importante como um pintor. É mesmo, eu acho mesmo, porque a nossa cabeça, se isto não funcionar, o resto também não funciona. Até podemos cumprir o nosso serviço, mas depois vamos começar e já se nota, não é? Vamos começar a chegar ao sítio errado, somos taxistas, vamos começar a não ir ao trabalho se temos que regar as plantas todos os dias. E essa sanidade mental, para mim, me preocupa bastante. É uma das condições fundamentais para nós trabalharmos. Isto eu não estou a minimizar todas as condições muito básicas, mas a precariedade é a vários níveis. E nós sofremos agora uma precariedade a vários níveis. E eu acho que é preciso ter cuidado, porque às vezes é fácil nós sentarmos neste lugar de reclamação, mas a falta de diálogo
E eu percebo o que tu estavas a dizer, Inês, às vezes, tipo, sim, faço mais facilmente as minhas coisas fora da instituição do que na instituição. Mas para que é que depois temos instituições? Não é? Tipo, então vamos deixar aquilo tudo lá, porque isto é a minha luta também, não é? Porque, ou seja, como é que nós conseguimos criar ruído uns nos outros, não é? E como é que nós conseguimos colaborar sabendo quais são as nossas funções? Mas fico por aí. Claro. O objetivo é... Tá. Eu achei interessante fazer essa comparação entre, no caso, Europa e Brasil, né? Mas assim, a gente pode falar de Portugal e Brasil, porque aqui existe esse discurso bem fundamentado, que questiona a instituição, o papel da instituição, e no Brasil estamos sonhando para ter instituições, né? Então, acho que o problema não é a instituição, mas o tipo de instituição, a mentalidade da instituição, né? Porque, exatamente. E aí eu acho, para mim, de novo, é um privilégio essa oportunidade de estar na curadoria do Linha de Fuga, porque esses assuntos são presentes, né? Pensar quais são os valores, as mentalidades. Por exemplo, o que você disse com a experiência da pandemia, que as instituições fecharam, o que sobrou, né, dos artistas? O que sobrou da relação dos artistas com os trabalhos, da relação entre eles? E no Linha de Fuga, por exemplo, no laboratório, a gente tem essa questão muito forte de tentar discutir como é que os artistas reconhecem as suas próprias práticas, independente de instituição ou das condições materiais, como é que eles reconhecem, como é que eles se situam historicamente, com a própria história, mas também com a história, né, das artes ou a história da sociedade, e como é que eles sustentam isso. Porque você falou, o público é importante, eu acho que todas as instâncias são importantes também. Esse trabalho que você... Tem um trabalho que você faz para si próprio, tem um trabalho que você faz para o outro, mas tem um trabalho que você faz para o contexto. E as três coisas são importantes, né? Então, como é que atravessar esse deserto, esses períodos bem precários, mas que o fazer artístico continua consistente, no nível pessoal e no nível social também. Então, pensar a instituição nesses termos seria uma coisa muito interessante de... Era isso o comentário. Obrigado. A Patrícia falou aqui desta corrente que liga um bocado todos os trabalhadores da cultura e que, por vezes, como foi o caso do Covid, segundo a tua opinião, deixou de fora o público e os artistas. Eu não sei bem se isto é uma corrente linear e horizontal ou se depois, entre estas pessoas todas que trabalham na cultura, que relações de poder e que hierarquias é que acabam por se estabelecer e de que forma é que essas hierarquias e essas estruturas e essas relações de poder depois constrangem ou possibilitam os processos e os espetáculos. Não sei se queres dar a tua opinião, Inês, enquanto assistente de produção que tiveste agora há pouco tempo sobre esta questão. Pois é, há bem pouco tempo, porque eu voltei ontem, na verdade, então acho que ainda nem tive assim um momento de reflexão também do que foi esta aventura. Pronto, eu estive a trabalhar nos Açores. É o segundo trabalho que eu tenho na área artística, não por falta de tentativa, ou seja, trabalho enquanto trabalho remunerado, né, não por falta de tentativa, mas porque efetivamente, pronto, há muitas portas que se foram fechando ou que nunca tiveram abertas. Por exemplo, cá em Coimbra, pronto, isto são à parte, assim, antes de... Né, mas houve uma tentativa muito grande da minha parte de conseguir um estágio profissional através do IFP, em alguma instituição de Coimbra, porque acabamos por ter ainda algumas instituições culturais cá, houve investimento feito por parte do município. Pronto, e foi assim uma coisa totalmente inacessível, mas inacessível no sentido de uma pessoa mandar currículos, né, e nem sequer um não, nem um sim, nem um estamos em análise, pronto. Então, pronto, finalmente este ano começaram a surgir algumas coisas assim um bocadinho mais, pronto, mais sérias, né? Como a pessoa já não se considera meramente um trabalho voluntário, um trabalho por paixão, mas sim um trabalho em que vai haver alguma remuneração no final.
E pronto, e agora vim dos Açores, estive a trabalhar numa mostra de cinema. É um projeto também recente, foi a 3ª edição, agora este ano. E estive como assistente de produção, que é sempre, pronto, aquele trabalho engraçado, né? Que é, pronto, é a pessoa que faz tudo, é a pessoa que, se há sacos de lixo para trocar, troca, se essa coisa de explicarmos, né, o que é que fazemos, pronto, é o que houver para fazer, e manter o olho aberto para eventualmente estar sempre a fazer mais. E pronto, e ao longo da minha experiência eu acho que até tive muito mais em contacto com todos os trabalhadores e trabalhadoras que fazem efetivamente uma certa parte do trabalho que acaba por ficar invisível no momento da mostra ou no momento da performance artística, não é? E que acabei por estar muito mais em contacto com isso do que se calhar até com o projeto final, ou seja, com a obra artística, com o que se propunha ali, não é? Que era uma mostra em vários espaços naturais da Ilha do Pico, porque pronto, como assistente de produção uma pessoa anda de um lado para o outro a tentar resolver situações que aparecem no dia-a-dia, e sim, claro que existe, de certa forma, não é, essa hierarquia, mesmo em... Nós éramos uma equipa muito pequena, éramos 3 pessoas na parte da produção. Claro que contámos com inúmeras mãos e boa vontade de técnicos da Câmara, pessoas que trabalhavam em restaurantes e que ficavam abertas até mais tarde para nos dar uma refeição. Pronto, pessoas que nos foram abrir uma capela para podermos fazer uma noite da mostra em que estava a chover, podermos fazer a exibição lá dentro. Então realmente há assim uma data de pessoas que, pronto, que para o público nunca chegam a ver, nunca chegam a... Se calhar chegam a sentir, né? Porque depois o objeto está lá e realmente concretizou-se, e isso é que, pronto, é que fica. Mas como assistente de produção também é muito ter noção destas linhas que se vão tecendo, né? E que às vezes nem chegam à produção porque a produção está ocupada com o aspecto estético do que está a acontecer, mas quem está a pôr as mãos na massa, assim, se calhar não diremos, numa parte mais prática do trabalho, que realmente vê o esforço e a dedicação e muito boa vontade que eu vi, porque realmente... Pronto, há várias questões que se levantam, né? Por exemplo, que eu levantei ao longo disto, que havia técnicos da Câmara Municipal a trabalhar para nós, e eu perguntava-me, então, mas será que estão a receber as horas extra? Como é que isto joga aqui também, né? Que são, pronto, são preocupações que devemos ter também, porque muitas vezes também vêm estes apoios camarários e municipais, e há pessoas que estão envolvidas não porque têm esta paixão, esta dedicação, mas porque realmente há uma ordem de alguém superior a dizer, olha, tu hoje vais fazer isto, porque há aqui este projeto a acontecer e alguém tem de ir. E pronto, ficam sempre algumas questões. E sim, acho que também preciso de um bocadinho mais tempo também para analisar o que é que foi a estrutura que foi criada, pronto, nesta última experiência. É sempre reconfortante, não é? Estar mais em contacto. Eu tenho passado os últimos anos a trabalhar em restauração, efetivamente por falta dessas portas, desses espaços onde poderia construir. E pronto, eu trabalho muito em restauração para depois poder dedicar-me de forma quase voluntária, não é, a outro tipo de projetos em que realmente acredito e que aí sim há uma data de coisas que já não se põem na mesa, não é? Como... Por exemplo, a questão dos horários, a questão da divisão entre o que é o horário de trabalho e o que é que não, né? Porque, pronto, é isso. Às vezes em projetos mais pequeninos e mais informais tem de haver essa disponibilidade da nossa parte e pode ser duro, pode ser gratificante também, mas há que ir refletindo, creio, com as equipas de trabalho também o que é que significa estar envolvido num projeto, né? Para todas as partes. Sejam elas quais forem, sejam elas mais próximas, estejam elas num cargo mais de decisão e de curar o que vai ser o acontecimento artístico ou, pronto, ou nas outras partes invisíveis todas. Eu acho que é interessante essa ideia do tempo para trabalhar e o tempo para produzir e para mergulhar nestes sujeitos que nos interessam. Tiago, eu encontrei uma entrevista tua já de 2016
em que falavas de como mudaste o teu modo de trabalhar para o projeto Corioversações, que é basicamente uma mediação entre artistas através de um só corpo. E queria perguntar como é que é importante, tanto para ti como para vocês, ter esse tempo para mergulhar nos sujeitos, nos vossos trabalhos, nas vossas pesquisas artísticas, e conseguem ter tempo para isso? Conseguem? Como é que funciona? Bom, só para contextualizar, esse projeto ele foi desenvolvido entre o ano de 2013 e 2018, né? 13, 14, 15, 16, 17, 5 anos. Eu pensei nesse projeto enquanto tive uma residência num lugar chamado Academie Schloss Solitude, em Stuttgart, na Alemanha, que é um lugar que basicamente oferece uma residência de 1 ano. Você mora num castelo, em cima de uma montanha, eles pagam um salário para você por mês, pagam metade da sua renda onde você mora, é uma situação de luxo completa. E a ideia desse lugar é que você não produza, esteja lá para pensar, ler, reciclar, ou só se dedique com coisas que você realmente queira, né? Então a ideia é tirar o artista do mercado de trabalho para dar tempo para ele realmente investir no que ele realmente quer. Esse é o contexto. E nessa época eu queria muito entender o que era o meu próprio trabalho, o que era isso, né? Tentar reconhecer um território que eu pudesse falar, isso é meu trabalho. Eu estava um pouco nesse momento. Eu já tinha performado com muitas pessoas, colaborações, etc. e tal. E eu pensei que eu poderia tentar criar um trabalho que fosse desenvolvido a longo prazo, que funcionasse como uma espécie de guarda-chuva, onde eu pudesse gastar um tempo pensando nas mesmas questões. Não tendo 5 ideias por ano ou 1 ideia por ano e sempre produzindo uma coisa nova, mas uma coisa que eu pudesse gastar mais tempo mesmo, assim, que me protegesse, né, do mercado, da lógica da superprodução e produtividade. Então, eu queria fazer o meu próprio trabalho, ao mesmo tempo não queria ser coreógrafo, então esse era um problema inicial. Eu queria, como é que é possível eu produzir o meu próprio trabalho sem ser o coreógrafo? E eu tive essa ideia, esse princípio de convidar diferentes coreógrafos para terem um diálogo coreográfico usando o meu corpo como mídia. E aí eu fiz algumas experiências, convidei coreógrafos que estavam lá no momento. Foi super interessante, super problemático, mas um tipo de problema bom, assim. E aí eu falei, ótimo, gênio, eu vou convidar vários coreógrafos e vou sugerir essas colaborações e propor isso. Vocês não se encontram, vocês só se encontram através de mim. Então a questão da autoria ia ficar uma coisa meio borrada, assim. E eu fiz uma lista, comecei a ligar para os coreógrafos e ninguém aceitou. Obviamente, eu não tinha dinheiro, eram colaborações super arriscadas, ninguém aceitou, eu fiquei super triste, não deu certo. E aí eu falei, quer saber? Talvez eu não precise deles, de fato, porque alguns eu já trabalhei, outros eu vou na internet e procuro, eu posso imaginar o que eles fariam comigo se eles estivessem presentes, né? E aí eu pensei, bom, se eu posso trabalhar, se eu posso imaginar a presença deles dentro do estúdio, eu posso inclusive trabalhar com coreógrafos que já morreram. Se eu posso trabalhar com coreógrafos que já morreram, eu posso trabalhar com coreógrafos que ainda não nasceram. Então surgiu uma trilogia onde eu trabalho a primeira com coreógrafos mortos, a segunda com coreógrafos vivos e a terceira com coreógrafos que não nasceram. Estou contando isso porque foi uma condição que foi se moldando, né? Tem a questão econômica, tem o desejo pessoal, tem o privilégio de estar nesse lugar, tem tudo isso que foi dando formato mesmo, assim. Eu não sei se eu me perdi na sua pergunta. Qual é que era a importância desse mergulho no sujeito do trabalho? Do tempo.
Sim, então isso eu acho que eu respondi, da questão do tempo, né? E aí a coisa do sujeito, para mim foi um processo muito interessante, porque essa ideia de mudar o agenciamento, né? Então, na verdade, não era eu que estava coreografando, eram esses fantasmas, esses espectros, né? Era um jeito indireto de pensar a minha autoria, eu não sei bem como dizer isso, mas assim, você usou a palavra sujeito, né? Mas é um pouco isso, assim, pensar... É uma questão de agenciamento, de mentalidade, como é que você produz, como é que você faz escolhas, né? Porque, pessoalmente, eu não tenho muito interesse em mim, assim, eu não tenho um pouco esse desejo de não é sobre identidade o que eu faço, né? Eu tenho sempre vontade de tentar descobrir coisas que vão tentar experienciar a subjetividade de outros jeitos, que não é só através da minha. É claro que a minha sempre está envolvida, mas porque eu acho que o ser humano é mais do que a subjetividade, né, do eu psicológico. O ser humano a gente não controla, né? Eu até duvido se isso é o meu corpo. Eu acho que isso não é o meu corpo. Eu acho que eu estou junto com esse organismo aqui e eu não pedi para nascer, né? Então, começa por aí. Eu acho que temos que voltar aqui ao tema da nossa conversa, a arte como cuidado. E já falámos aqui de diferentes experiências, de processos criativos, de experiências de trabalho. Nós também lemos um artigo em que tu, Vicente, falavas de uma companhia belga para a qual tinhas trabalhado, em que dizes: há companhias que exploram os bailarinos tal e qual como faria qualquer empresa capitalista. E neste contexto, e nestes contextos em que se calhar nos sentimos como tu te sentiste explorado, conseguiste mesmo assim encontrar formas de solidariedade, de resistência e de cuidado? O que é isto do cuidado na arte? Em contextos um bocado violentos, parece. Sí. Bueno, yo creo que en el fondo trabajar con una compañía de danza es igual que trabajar en cualquier empresa, en un supermercado, O sea que yo justamente en el trabajo que voy a hacer mañana hablo de eso, de que yo me sentí como bailarín de la misma manera que creo que se siente mucha gente trabajando en muchas empresas. Creo que a veces idealizamos un poco, en muchos casos, nuestro trabajo como si estuviera fuera de las dinámicas económicas y en realidad no solamente están dentro, sino que a veces están subrayadas. O sea, creo que las formas de trabajo que muchas veces tenemos como artistas lo que hacen es como subrayar o incluso ir un poco por delante de las formas de trabajo que se están creando. Cuando hace 20 años para un artista lo normal era viajar, cambiar de país, aprender otros idiomas, estar formándote todo el tiempo, estar preparado para hacer cualquier cosa. En nuestro caso era como una cosa que tenía que ver con la formación de un bailarín. Era eso lo que había que hacer. Y yo creo que eso ahora para un chaval de 20 años que quiere trabajar en cualquier cosa se enfrenta a eso. Tiene que aprender idiomas, tiene que estar dispuesto a viajar, tiene que estar dispuesto a tener una formación continua todo el tiempo. O sea, como que en realidad creo que hemos sido como la punta de lanza un poco de ciertas dinámicas que tenían que ver con el capitalismo. Y yo en mi caso, yo he trabajado en varias compañías que es verdad que eran muy grandes y eran muy empresas. Era Jean Fabre, trabajaba con Jean Fabre, por ejemplo. Viajabas mucho, te pagaban muy bien, tenías unas condiciones económicas que estaban muy bien, pero a la vez te requerían tu vida, te pedía tu vida entera, porque tenías que dejar de hacer tu trabajo, tus proyectos, tenías que viajar todo el tiempo, no vivir en ningún sitio y estar siempre disponible para eso, ¿no?
Y por eso yo eso lo comparo a muchas dinámicas que tienen que ver ahora con el trabajo de muchas empresas. Entonces, me parece que es importante que no idealicemos, porque creo que sin querer tenemos un trabajo que nos encanta, que nos gusta, pero bueno, que también tiene sus problemas. Y creo que a veces idealizamos, o sea, es muy fácil idealizar el trabajo del artista, ¿no? En general. Entonces, bueno, yo ahí como me parece que es importante como señalar, y creo que tenemos que pensar muy bien por qué hemos sido la punta de lanza en muchas dinámicas que tienen que ver con cómo hemos perdido muchos derechos, cómo hemos perdido mucha vida, o sea, hemos perdido vida. O sea, mi sensación en relación a mis amigos que tienen trabajos más normales es que yo he perdido vida, tiempo de vida, que es verdad que ese tiempo de vida está invertido en otra cosa y que esa cosa también es muy guay, es muy bonita, pero yo he perdido tiempo de vida. O sea, de la misma manera que en general, por ejemplo, estamos perdiendo, ahora estoy como muy en un proyecto que tiene que ver con la noche y que creo que cada vez más perdemos noche a favor del día. La noche cada vez existe menos, cada vez hay más luz en las ciudades, cada vez la gente trabaja más tarde, cada vez hay menos noche, ese espacio en el que no hay nada, está todo cerrado, donde está la oscuridad, donde es un tiempo para dormir, donde es un tiempo para mirar al cielo, y cada vez hay más luz, más pantallas, y perdemos la noche de alguna manera, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo con esa división clásica que siempre hemos tenido entre la vida y el trabajo, y yo en mi crecimiento como artista he ido perdiendo vida y he ido ganando trabajo, un trabajo que muchas veces ha sido maravilloso, pero que ha colonizado mi vida un poco. Porque acho que o que estás a dizer é mesmo uma questão central. E toda esta relação, voltando à ideia de condições, também tem a ver com isso, porque às vezes alguns pactos são com o diabo, não é? E acho que nós... o Augusto Boal costumava dizer uma coisa que eu acho curiosa, que é, e que também me fascina, que era que o teatro é um microcosmos da sociedade. E isso pode ser... Ele dizia isto com um lado mais utópico, não é? Através do teatro invisível, do teatro do oprimido, levantar uma série de questões, mas também pode ser feito ao contrário, que é nós olharmos para determinadas peças e perceber que elas só podem ser assim à custa da exploração de uma série de bailarinos, à custa de uma vida impossível, não é? Quando se vê aquelas itinerâncias absurdas que é hoje em Madrid, amanhã em Nova Iorque, não sei onde, não são condições, não são humanas, nem são saudáveis, não são ecológicas, e isso também tem a ver com o cuidado. O cuidado não é só, é também, obviamente, de nós, entre nós, mas é também com as condições, é também com o planeta, é também com o espaço, é também com os espectadores, é também com a vida de cada um. E acho que se é de facto um microcosmos, nós temos que olhar para os formatos que nós temos hoje e se calhar ter a coragem de os mudar radicalmente, porque nós também muitas vezes, e estamos aqui a falar de querer fazer parte de um meio que é um meio que essencialmente está a defender uma série de formas de trabalhar que não são saudáveis, não são oportunas, não são radicais, não nos ajudam a ser melhores. E nós temos de ter essa coragem, que eu acho que nós estamos a viver um momento muito, muito específico, que é nós queremos lutar por uma série de condições e uma série de... E queremos ter voz, não é? Porque eu acho que nós todos, este tipo de trabalho tem muito a ver com... Queremos dizer qualquer coisa, não é? Que é uma coisa muito estranha, não é? Porque é que nós queremos passar horas a tentar criar uma coisa que não existe, não é? É uma coisa que sempre me fez confusão, não é? Tipo, estás a fazer o quê? Estou a fazer uma coisa, uma peça sobre... Não é? Não estou a fazer pacotes de batatas fritas, eu sei que chego ao fim do dia tenho 10, tenho 20, tenho 30, ou faço meias, e sei quantas meias é que faço. Quando se faz um projeto deste, uma pessoa começa com uma coisa que não existe, para depois ela passar a existir, que é estranho, não é? Não é curar um paciente, não é... Pronto. E isso tem qualquer coisa de relação com a possibilidade e com a ideia de que nós, enquanto continuarmos a pensar noutras formas de estar, e a arte tem essa função, não é? Continuamos a ter a possibilidade de sermos diferentes.
Isso para mim é a grande razão para trabalhar nestas áreas, e acho que é mesmo muito importante, e também damos oportunidade para outras pessoas, ou que veem o espetáculo, ou que participam no espetáculo, ou que ajudam a construir o espetáculo. E não estou a destacá-las dos artistas, porque isto é toda uma comunidade que vai até ao restaurante, não é? Estamos a criar a possibilidade de pensar nesta maneira, de trabalhar de outra maneira. Se estamos concentrados em querer ter a tal vida que achamos que é glamourosa, que só é glamourosa quando não o conhecemos, não é? Na grande maioria, não é? O glamour só existe quando não estamos lá dentro, não é? Senão não tem glamour. Às vezes acabamos por querer criar condições para perpetuar sistemas e formatos que, na verdade, nós até somos contra. E, portanto, é preciso também perceber aqui... eu acho que é mesmo estamos a atravessar um período que eu acho super interessante, porque eu acho que o trabalho alternativo tem tanta força como a instituição, e tem mesmo. Acho que a instituição está num momento extremamente seco, ou seja, nós alimentamos a instituição e temos pessoas que alimentam a instituição, portanto, é uma coisa autofágica, ou seja, destrói-se e constrói-se, é uma coisa um bocado que se fecha em si própria, e que pode não ter que ser assim, porque tem condições, não é? Que é uma das coisas que me fascina. Por exemplo, eu comecei a fazer trabalhos comigo próprio, ou seja, eu criei o meu próprio trabalho, e não estou aqui a fazer a alusão nem a apologia do não, temos aqui todos, porque eu também sofri, também andei a limpar as escadas para poder fazer espetáculos. Não estou de todo a fazer essa apologia, mas estou só a dizer que nós, se aquilo que nós queremos fazer não existe, nós temos que ser nós a criar, sendo que depois nós somos as próximas instituições, e, portanto, se calhar temos que ter alguma atenção. Ou seja, este modelo, estavas há bocadinho a perguntar das hierarquias, que nós temos de... Começamos a fazer uma coisa, depois é alternativo, depois vamos para a galeria, depois vamos para a grande companhia, não tem que ser assim, não é? E se calhar temos que ter a coragem de ser críticos em relação a uma... E estamos nesse momento, não é? Estamos nesse momento em que cada vez mais há mais gente que denuncia certas práticas de trabalho que, como são invisíveis, não é? Como depois no fim é the show must go on e tudo brilha, não é? Ninguém sabe que aquele bailarino não dorme há 3 dias para ser possível trabalhar, e depois não compensa o tal trabalho, o tal pagamento ótimo, não compensa. Mas também não compensa morrer à fome em prol da arte. Portanto, há aqui qualquer coisa que nós temos que ter coragem, e o cuidado passa por isso, passa por também termos alguma... Eu, pelo menos, eu estou nesse sítio, portanto, se calhar é só uma coisa muito pessoal, mas é... O que é que eu estou disposta a abdicar para fazer com imensa sinceridade e honestidade um trabalho que está completamente enfiado em estruturas económicas e de trabalho com as quais eu não concordo. Por exemplo, isso do tempo que tu estás a falar, por exemplo, como é que é possível que nós tenhamos que sair do nosso trabalho para ter tempo para fazer o nosso trabalho, não é? Por exemplo, não se paga, agora estou a criar uma generalização, para pensar, portanto, tens de estar sempre a produzir. Por exemplo, em produção é suposto estar sempre a mandar e-mails, não é? Que é uma coisa que agora as pessoas estão convencidas que produzir é, mandas um e-mail, depois acontece alguma coisa, não é? Já fiz, já pedi a toda a gente, ninguém me respondeu. E se calhar é preciso ir buscar as coisas e fazê-las, mas ao mesmo tempo também é preciso pensar nelas, não é? Se eu não tiver tempo, porque eu tenho que ter sempre uma ideia extraordinária para cumprir, porque depois isto tem todas estas lógicas, não é? Fazes não sei quantas peças por ano, porque depois se não fizer esquecem, se esquecem não sei o quê, se não paga, depois não tem ali fevereiro e março, não dá para pagar o gás nesses meses, portanto vou fazer uma coisa gira que até nem gosto, mas que dá jeito. Ou seja, nós também somos muito cúmplices da chatice em que nos metemos. Mas pronto, não quero aqui monopolizar. Sim. E por isso, só para terminar, acho muito importante o que eu estava a dizer. Não, é só porque é mesmo muito importante a questão que estava a ser levantada. Podes relembrar que quem quiser também participar. Tá, ok. Peraí, é só porque... Não, porque você disse sobre... eu queria muito reforçar o convite para as pessoas irem no Linha de Fuga, porque eu acho que a Catarina Saraiva teve essa proposta dela, para mim é genial, de trazer éticas do cuidado, né, como um tema para ser discutido, refletido,
nesse momento delicado que nós estamos passando, né, de transição, é uma coisa esquisita, ninguém entende. É um mundo formado de catástrofes climáticas, preconceitos heteronormativos, racismos sistêmicos. É esse mundo que a gente está vivendo, é disso que a gente está falando. Então, parece banal, mas você falar cuidado, hoje em dia, é super radical. É de um radicalismo enorme. E aí você falou de você trouxe o Augusto Boal, falou de microcosmos, não? Eu anotei, microcosmos, né? E de novo eu pensei no como a gente está pensando no festival, né? Porque se a gente pensar que esse festival ele é um microcosmo, um protótipo, um holograma de uma sociedade, né? No caso, temporária, né? Uma zona autônoma temporária, porque tem uma duração. Mas se a gente pensar ele como um microcosmo que tem o cuidado, a éticas do cuidado como uma questão central, daria para fazer uma comparação. Imagina se a sociedade que a gente vivesse tivesse o cuidado como questão central. Porque, na verdade, a sociedade que a gente vive, a questão central é lucro, produtividade, eficiência, é isso. Então, por isso que a gente não tem saída. Qualquer coisa que a gente for fazer, mesmo ir contra, é só reforçando, porque o centro é, né, as lógicas de produção, fazer várias peças, a competição, tudo é sobre o lucro. E por mais que você negue, você já está se relacionando com isso. Então, o festival ele propõe é quase um ensaio, um teatrinho, uma performance. Imagina se o mundo tivesse o cuidado como questão central. Então, que não é representar. A gente também não sabe. A gente não sabe definir o que é cuidado, né? Porque isso é uma coisa que a gente vai. Nesse mundo louco que a gente está vivendo, a gente vai descobrindo no fazer. E é isso. Obrigado. Já estamos quase a terminar. Eu faço o apelo, se alguém quiser participar, ou se alguém quiser dizer alguma coisa, se alguém quiser perguntar alguma coisa, basta sentarem-se aqui à mesa connosco. E a Patrícia, estavas a falar de que hoje em dia vivemos um bocado de tempos de crises múltiplas e em que é necessário imaginar outras formas de fazer e outras formas de trabalhar. Então, se calhar, para terminarmos aqui com uma nota mais esperançosa, que tipo de alternativas ou que tipo de imaginário é que vocês imaginam? Passo o pleonasmo. Ou por onde é que passam essas alternativas? Ou como começar a trabalhar nelas? Quem quer? Pronto, pegando na pergunta e também no que se estava a falar antes, né? Eu acho que é sobre isso, né? É sobre também pensarmos que este cuidado que temos e se calhar temos vontade de aplicar nos nossos meios artísticos e tudo mais, não pode ser um cuidado também que fique só nesta bolha não é de, ok, eu agora estou a criar, eu agora estou a trabalhar para uma produtora, eu agora iniciei um projeto e agora vou focar-me aqui a criar condições para que, pronto, claro que se tivermos essa oportunidade, claro que devemos pensar e refletir e tentar idealizar, talvez, não do ideal que o capitalismo nos põe aos ombros, né, do que é esta vida satisfatória e completa, mas realmente de conseguirmos criar um ideal coletivo, né, do que é o futuro, do que é o mundo em que nós queremos viver, dentro das artes e fora dele, né, destas pontes, do contacto humano, do que criamos no nosso dia-a-dia, da forma como nos engajamos com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão à nossa volta. E eu acho que acima de tudo, é praticar isso no dia-a-dia, não é? Esse cuidado. E há muito trabalho por fazer, né? E aqui estamos nós a refletir e certamente, pronto, de uma forma ou de outra, todos já pomos as mãos na massa, nem que seja só através desta reflexão, não só aqui, mas dentro dos projetos que participamos e da forma como criamos. Mas é perpetuar isso e é também é não ter medo de criar essas rupturas, né? E de pôr os nossos limites quando estamos engajados com alguma coisa que não é sustentável para nós, para a comunidade ao nosso redor, né? E de trazermos esse debate. Porque, pronto, como assistente de produção, muitas vezes é difícil, não é? Uma pessoa também sentir que
Quer dizer, eu já me sinto tão grata por estar a ter um trabalho na área artística que se eu começo a levantar certas questões, se calhar não é, às vezes vai ser aqui um problema enorme, porque também muitas vezes estamos tão focados em fazer acontecer, né? E o glamour e o brilho. E é sobre isso, é abrir espaço para que essas questões, seja de quem for, possam vir. E que mesmo que nós não tenhamos resposta, né? Que não seja só a nossa voz, que sejam todas as vozes, porque a criação da arte e do mundo é muito mais rica quando é feita em coletivo. E então, acho que é sobre isso. E depois vamos ver. Bueno, yo estoy entendiendo el 30% de todo. Así que... Pero, bueno, yo estaba pensando ahora que hay una cuestión que es fundamental con el cuidado y que tiene que ver con el tiempo, que creo que yo no tengo hijos, pero quien tiene hijos es una cosa... O cuando de pronto tienes un familiar que está enfermo y que hay que cuidar, o quiero decir, el tiempo es una cosa muy bárbara cuando se te cae encima, y es como, me parece que es una cosa que hay que pensar mucho cuando hablamos de los cuidados, ¿no? Cuando hablamos de construir un contexto de cuidados o de practicar los cuidados, y parece como una cosa muy obvia, muy evidente, pero creo que no lo es tanto en el fondo, luego es mucho más problemático. O sea, disponer de tiempo me parece algo fundamental siempre, y en cualquier contexto de ese tipo hay que pensarlo. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a disponer de tiempo para que eso sea posible, para que los cuidados se puedan dar? Porque es que si no, no se puede, se necesita tiempo. Eu não sou nada pessimista, estava a dizer mais esperançoso. Eu disse, não, eu acho que até é importante, porque acho que eu tenho uma filha de 13 anos e, aliás, quando estava a falar, estava a pensar exatamente não, porque ela já não atura uma data de coisas que nós aturámos durante imenso tempo. E agora aqui só num tom de futilidade, que também é bom de trazer um bocadinho de futilidade aqui nesta conversa. Ontem estive a ver com ela o Diabo Veste Prada, e que foi um filme que eu vi há 200 anos, que é a Meryl Streep e a Anne Hathaway a falar de moda, e aquilo parecia uma coisa completamente fora e descabida do mundo. Ou seja, aquilo que era uma crítica na altura, basicamente à vida exatamente louca, que podemos falar, o Ian Fabre é exatamente igual à moda, aliás, o tipo de funcionamento provavelmente é muito o mesmo. E pronto, é um filme absolutamente básico, típico, romântico, uma comédia romântica, pode-se fazer assim. Ela quer um trabalho, quer ser jornalista, acaba por trabalhar em moda, não percebe nada de moda, mas para conseguir viver na vida tens que aceitar não ter horário, não ter isto, não ter aquilo, e pronto, depois aquilo tudo corre mal, ela perde o namorado, perde isto, perde aquilo, mas depois percebe que finalmente o tempo é que é importante, que é aquela coisa que nunca ninguém faz na vida real. Mas o que é engraçado é que a minha filha estava a olhar para aquilo e a achar tipo, mas que disparate, tipo, o que é que ela está a fazer? Ou seja, isto quer dizer que nós também, sempre que há nós às vezes temos este medo, não é? Nós aprendemos e crescemos muito a ter medo de perder. Não vou dizer porque posso perder o trabalho, não vou dizer porque... Não é? Mas de facto, quando nós pensamos uma coisa, muito provavelmente mais 1000 ou 2000 pessoas pensam exatamente o mesmo. E uma coisa que nós estamos a viver neste momento é que há espaço para falar, não é? Há muito mais gente a reclamar, com espaço para reclamar. Mesmo que seja uma bolha, há muitas bolhas. E eu acho que esta ideia de estar ligado, que eu achei muito bonito, que estava a dizer da ligação entre tempo e cuidado, de facto é muito fácil nós estarmos todos aqui a falar de cuidado e ter relação uns com os outros, e depois a seguir vamos apanhar mais um avião para não sei onde e não podemos jantar porque temos que ir para outro sítio onde vamos fazer não sei o quê. E portanto estamos a contradizer o nosso próprio ritmo. Por outro lado, por exemplo, um dos sítios bons para criar essa possibilidade é uma linha de fuga, é o nós estarmos a fazer estas conversas e é o irmos repetindo, não é? Vamos repetindo e de cada vez vamos fazer um bocadinho mais diferente daquela coisa que repetimos, até quando damos por nós estamos a ter uma atitude diferente, e se de facto pusermos o cuidado no centro e o tempo no centro, ou seja, em vez de dizer eu quero fazer 3 coisas até ao fim do ano e têm que estar feitas não importa como, não é? Ou à custa de que doença, não é?
E isso, ter uma criança, é muito bonito o que estavas a dizer, porque é muito simples, não dá. A criança fica doente. Pronto. É concreto. Mas também nos faz ver quão artificial é a vida, por exemplo, e isso nós devemos questionar. Se calhar uma boa questão aqui para o cuidado, não é? Que é quão artificial é o sistema artístico, por exemplo, que ensaia à noite. És mãe, já não dá, não é? Mas 90% dos trabalhos, não é? Nós temos sempre aquela ideia de falar das 9 às 5. Há muito pouca gente a trabalhar das 9 às 5, não é? E, portanto, nós não temos vida. No outro dia estava a falar com uma senhora que trabalhava num café, que chegava à casa às 2 da manhã, portanto, telefonava à filha, porque eu apanhei o telefone, telefonava à filha que tinha 13 anos, portanto, era a idade da minha filha, porque dizia que lhe deixava a comida e ela via de manhã, porque acordava só para lhe dizer adeus, porque ela ia para a escola e adormecia. Portanto, não havia durante o trabalho. E ela estava a entrar na idade da adolescência e ela estava, como mãe, naquela preocupação de, bem, eu penso que ela está em casa, não é? Mas eu, na verdade, não sei porque eu estou aqui no café até às 3 da manhã, enquanto que ela está em casa, porque eu não tenho outra maneira de sustentar a nossa vida. E, portanto, isto também não é... Como é que eu posso cuidar da minha filha, se para cuidar da minha filha preciso trabalhar até às 3 da manhã num sítio que não me permite ver a minha filha? E há aqui um nó que nós temos que desfazer, mas, por exemplo, nós temos uma vantagem nesta área. Nós podemos ensaiar. Não é? Nós podemos passar a ter espetáculos que não são às 9 da noite. Nós podemos passar a falar sobre temas que implicam falar sobre isso. E queria só dar uma nota, eu sei que estou aqui a falar demais, porque eu falo de Escotovedo, mas estava-me a lembrar da Sara Barros Leitão, que foi uma das artistas, é uma artista que eu admiro muito, e que foi coproduzida pelo Teatro Viriato e que fez uma peça sobre o sindicato, o primeiro sindicato, sobre pessoas em restauração, trabalhadores da restauração e domésticas e trabalhadoras domésticas, que é uma peça que recomendo vivamente, é muito bonita. Mas há um pormenor que me lembrou, agora estavas a falar e que me lembrei, que é uma carta que eu guardo com muito carinho. Ela mandou uma carta escrita à mão, enviou para o teatro, para todos os teatros que coproduziram a peça, para dizer muito obrigada por este apoio. Este apoio significa 3 contratos de trabalho a tempo inteiro, significa 3 não sei o quê, significa não sei quantas residências com tempo para trabalhar. Ou seja, é uma carta maravilhosa, mas ao mesmo tempo era assim que deveria ser, não é? No sentido em que ela converteu este apoio não na possibilidade de fazer uma coisa maior, com mais helicópteros e com mais brilho e com mais, sei lá, efeitos especiais, mas sim em mais condições, em mais tempo, em mais parceria, em mais solidariedade, e ainda por cima num trabalho, não é? Porque nós muitas vezes falamos sobre temas que depois nos quais depois, quando na nossa vida diária não exercemos aquilo que depois fazemos em palco. Portanto, se calhar esta ligação entre realidade e show business, que em estrangeiro quer dizer essa cena no palco, se calhar era uma coisa que nós devíamos começar a ensaiar com mais rigor para nós próprios. Mas de resto acho que estamos num bom caminho. O facto de estarmos aqui todos cheios de dúvidas já é um bom sinal. Bom, eu sou super pessimista. Assim, eu sou uma pessoa alegre. Eu acordo assim, mais ou menos todos os dias. Mas eu sou pessimista e eu quero ser pessimista. Assim, estamos ainda passando por um trauma do Brasil, né, com o Bolsonaro. E isso deixou o horizonte muito curto, muito pequeno. Então, acho que para o brasileiro é muito difícil hoje em dia fingir que as coisas não estão acontecendo, né? Pensar, não, vamos ser pensamento positivo. Não, é negativo, tem que ser negativo, né? Tem que reconhecer, senão você não consegue entender o limite das coisas. Eu quero ser pessimista. Eu não acredito que tem jeito, eu estou nesse lugar. Pode mudar, mas eu acredito que a arte consegue contribuir para um esforço de ampliar esse horizonte. Não sei se é para solucionar, não sei até que ponto ele consegue ser ampliado, mas eu acredito na direção de uma sociedade mais igualitária, mais criativa, mais crítica, mais amorosa. Eu acho que o mundo está pedindo isso da arte também, né? É uma resposta da arte. E é isso, Lula, presidente. Eu quero terminar com Lula, presidente.
E obrigado. Pronto, acho que damos por terminada a conversa de hoje. O Linha de Fuga começa amanhã, com a peça do Vicente Arlandis no Teatrão. Estão todos convidados, há bilhetes no site do Teatrão. Pronto. E a próxima conversa inquieta é precisamente sobre os invisíveis, ou aquelas pessoas, pronto, que normalmente não são tão reconhecidas, e vai ser uma conversa moderada pela Linda Cerdeira, que eu acho que vai ser super interessante, e acontece no dia 27 de setembro, na próxima quinta-feira, às 18 horas, por isso voltem a passar pela Rádio Baixa. Obrigada.